Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos. Hoje estaremos iniciando um curso de lubrificação industrial. Esse curso é voltado para os profissionais da lubrificação em geral, mas também se estende a todos os mecânicos, operadores e a quem mais se interessar pelo assunto. Neste curso, iremos abordar assuntos inerentes do cotidiano da lubrificação, bem como tópicos importantes, como lubrificação centralizada, filtragem de óleo, contaminação, coleta de óleo e muitos outros pontos. Então, vocês vêm comigo que nós vamos dar sequência a esse curso aí, tá ok? Então, pessoal, nós vamos iniciar a nossa primeira aula e nessa aula nós vamos falar sobre a lubrificação geral. Essa é a aula 1. E os tópicos que serão abordados nessa aula serão definições de lubrificação, definições de atrito e suas consequências, a função dos lubrificantes, as consequências da falta de lubrificação. Vamos falar também sobre a película lubrificante, vamos falar da classificação da lubrificação, a importância da lubrificação na empresa e o que fazer para melhorar as condições de lubrificação. Tá ok? Vamos começar com o conceito de o que é lubrificação. Lubrificação é o procedimento utilizado para reduzir o atrito entre as superfícies metálicas. Isso ocorre através da aplicação de um produto lubrificante que impede o contato direto entre as peças. E o que vem a ser esse atrito? O atrito é a força de resistência que ocorre no deslocamento entre duas peças. O atrito ocorre em qualquer tipo de movimento. Pode ser entre sólidos, pode ser entre líquidos e pode ser entre gases também. O atrito entre gases ele é o menos prejudicial, porém também é o menos comum. O atrito mais prejudicial é o atrito entre sólidos. Dessa forma, o atrito de fluidos é sempre menor que o dos sólidos. Então, a lubrificação atua formando uma interposição de uma substância fluida entre duas superfícies, evitando o contato entre os sólidos. E quais os tipos de atritos que nós temos? Nós temos o atrito sólido, pode se manifestar de duas maneiras: de rolamento, ou de deslizamento ou arrastamento. Sendo que o atrito de rolamento apresenta um esforço bem menor. Isso fica muito fácil de explicar quando a gente faz o teste, fazendo uma analogia aí, vamos testar arrastar um objeto pesado na nossa casa de um ponto até o outro. Por exemplo, uma geladeira. Vocês podem ver que se vocês arrastarem essa geladeira ao longo do piso, por mais que o piso seja bem liso, vai ter uma dificuldade, um esforço excessivo para estar arrastando esse objeto de um ponto até o outro. Agora imagine se essa mesma geladeira tiver rodinhas e você vai arrastar usando essas rodinhas de um ponto para o outro. O movimento vai ser muito mais facilitado. E quais as consequências do atrito? O atrito entre os sólidos, ele provoca o aquecimento das peças, provoca perda de energia pelo agarramento das peças, ocasiona maior ruído e maior desgaste entre os componentes. Pessoal, vamos falar agora das principais funções dos lubrificantes. Bom, as principais funções são controle de atrito. Esse controle do atrito transforma o atrito sólido em atrito fluido, evitando a perda de energia. É o que eu havia falado anteriormente. O atrito fluido ele é muito melhor do que o atrito entre o sólido. Outra função aí é o controle da temperatura. Atua absorvendo o calor gerado pelo contato das superfícies. Outra função, controle do desgaste, reduzindo ao mínimo o contato entre as superfícies que leva ao desgaste. E outra função, controle da corrosão, evitando que a ação de ácidos destrua os metais. Vamos para mais uma função, transmissão de força, funcionando como meio hidráulico, transmitindo força com o mínimo de perda nos sistemas hidráulicos. Isso acontece muito isso acontece, na verdade, somente com os fluidos hidráulicos.
Outra função é a remoção de contaminantes, quer dizer, evitando a formação de borras, lacas, vernizes. E mais uma função, a vedação, impedindo a saída de lubrificantes e a entrada de partículas estranhas. Nesse caso específico, as graxas fazem muito essa função, e impedindo a entrada de outros fluidos, gases. Acontece no caso dos cilindros. Quais as consequências da falta de lubrificação nos equipamentos? A falta de lubrificação, ela promove nos equipamentos um aumento do atrito, aumento do desgaste, desalinhamento, dilatação, aquecimento, ruído, entre outros. Ou seja, é claro que ela vai elevar o custo da manutenção, e vamos ficar atento, porque assim, da mesma forma que tem consequências a falta da lubrificação nos equipamentos, o excesso da lubrificação também tem impactos, mas vamos falar isso numa aula futura. O que vem a ser a película lubrificante? Para que haja a formação da película lubrificante, é necessário que o fluido apresente adesividade para aderir às superfícies e ser arrastada por elas ao longo do movimento, e coesividade para não romper a película formada. E a união da adesividade com a coesividade forma uma propriedade muito importante que a gente chama de oleosidade. Só para ficar uma analogia aí, a água ela pode até ser usada como lubrificante, mas vocês vão ver que a eficiência dela é muito pouca. Por quê? Porque a água ela não é um bom lubrificante, pois sua adesividade e coesividade são menores do que a de um óleo. O que vem a ser a adesividade e a coesividade? A adesividade é a capacidade que um fluido tem de aderir a uma superfície e continuar aderido àquela superfície ao longo do movimento. E a coesividade é a capacidade que um fluido tem de permanecer-se intacto, uniforme, mesmo com o movimento, ele não se desfaz. E vocês podem ver pela figura que a água não respeita essa adesividade nem essa coesividade. Já um lubrificante, um óleo lubrificante, atende com muito mais propriedade. Então, o óleo lubrificante acaba sendo muito mais vantajoso, não dá nem para comparar o óleo lubrificante com a água, em termos de lubrificação. A classificação da lubrificação. A lubrificação pode ser classificada de acordo com a película lubrificante em lubrificação total, lubrificação limite ou lubrificação mista. Vamos falar de cada uma delas aqui. Na lubrificação total, a película lubrificante separa totalmente as superfícies, não havendo contato metálico entre elas. A película possui espessura maior que as rugosidades da superfície. Dessa forma, resulta em baixo atrito e desgaste mínimo. Na lubrificação limite, a película mais fina permite o contato entre as superfícies de vez em quando, porque a mesma possui espessura igual à soma das alturas das rugosidades da superfície. Ou seja, o filme, a película lubrificante que é formada, ela tem a mesma altura da rugosidade que a superfície apresenta. Então, nesse caso, ela, às vezes, em alguns pontos, ela permite uma deficiência da lubrificação. Na lubrificação mista, podem ocorrer os dois casos anteriores. Na partida das máquinas, os componentes em movimentos estão apoiados sobre as partes fixas, havendo uma película insuficiente e permitindo o contato entre as superfícies, caracterizando lubrificação limite. Quando o componente móvel adquire velocidade, é formada uma pressão, chamada pressão hidrodinâmica, que separa totalmente as superfícies, não permitindo o contato, caracterizando a lubrificação total. Uma observação, pessoal. Usamos lubrificantes com aditivos de oleosidade e antidesgastes quando ocorre baixa velocidade, cargas elevadas ou operações intermitentes, impedindo a formação da película fluida. Se houver condições muito severas, devemos utilizar aditivos de extrema pressão.
Nós vamos ter uma aula mais para frente onde vamos falar de maneira mais abrangente de todos os aditivos. O que vem a ser a cunha lubrificante? Nos eixos ocorre o que chamamos de cunha lubrificante, que é bem semelhante à lubrificação mista. Quando o eixo está parado, uma parte está em contato com o mancal. Nessa hora a gente tem a lubrificação deficiente. À medida que o eixo começa a girar, ele tende a ficar centralizado no mancal, o que melhora a situação da lubrificação. Por quê? Porque ele permite a passagem do filme, da camada lubrificante por toda a superfície. Nessa hora a gente consegue ter uma lubrificação hidrodinâmica. Vamos falar da importância da lubrificação na empresa. Como tem sido dito em diversas ocasiões, a lubrificação consiste em um processo de extrema relevância dentro de uma empresa. Como tal, sua importância obriga a se ter cuidados necessários a fim de que a produção não seja impactada por paradas não programadas e falhas inesperadas nos equipamentos. E o que fazer para melhorar a lubrificação na empresa? Bom, alguns cuidados são necessários para que se possa ter bom rendimento da lubrificação dentro de uma empresa. E entre esses cuidados vale destacar a qualificação da equipe, cuidados com armazenamento, transporte e manuseio dos lubrificantes, eliminar as condições de contaminação dos lubrificantes, manter rotina de inspeção adequada do equipamento, fazer com que os profissionais de lubrificação entendam a importância deles no processo, buscar soluções que otimizem o processo, providenciar ferramentas e utensílios adequados para a realização das atividades, fazer com que o plano de lubrificação atenda às necessidades dos equipamentos. Pessoal, então foi isso. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar a respeito dos tipos de lubrificantes, vamos falar mais a respeito dos óleos e das suas propriedades. E eu conto com vocês, então, até a próxima aula, ok? Obrigado.